E existe uma piora generalizada dos mercados desde a reunião do Fed da semana passada. No Brasil, a discussão gira em torno da nova rodada de pressões sobre combustíveis e energia elétrica e as revisões positivas para o PIB. E para falar sobre este cenário, a gente vai chamar agora o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Seja bem-vindo, Marco, mais uma vez aqui. Tudo bem, Priscila? Obrigado. Marco, mais um dia de queda generalizada dos mercados, com bolsas negativas, dólar se fortalecendo e commodities em queda. Alguma novidade no radar dos investidores que você queira compartilhar aqui com os nossos telespectadores? Olha, Priscila, acho que você passou bem pelos pontos relevantes aí. Não teve nenhuma novidade na virada do final de semana, mas é um ambiente externo complicado, né? De forma bem sucinta, acho que o mercado financeiro segue tentando digerir esse novo mundo de juros altos em todo lugar do globo, né? E aparentemente está com dificuldade nessa digestão, né? Só semana passada, como você citou, teve Estados Unidos subindo juros, Inglaterra, Austrália, Índia e o próprio Brasil subindo juros, né? Então tem esse lado do dinheiro caro lá fora. E acho que um outro ponto é a China tem reforçado muito essa prioridade dela de levar os casos de Covid para zero, em detrimento de priorizar o crescimento, o que acaba pegando, por exemplo, negativamente para as commodities. Então, em resumo, a gente está naquele ponto do ciclo da economia global em que a gente convive com inflação e juros altos e com PIB para baixo. É parte da arrumação de casa, né, dessa inflação alta, mas obviamente traz ansiedade para os mercados. Agora, nesse ambiente global, desafiador, né, do lado da inflação, a Petrobras voltou a subir o preço do diesel nas refinarias agora nessa manhã. Qual que é o impacto dessa decisão para a nossa economia, Marco? A gente pode esperar mais uma alta no caso da gasolina? Olha, Priscila, o diesel ele é um custo muito importante para toda a economia brasileira, né? Praticamente 2/3 de toda a carga passa pelas nossas rodovias e pelos nossos caminhões que justamente utilizam o diesel como combustível. Então, cada vez que o diesel sobe, a pressão por repasses para os demais preços, né, já que o custo dessas empresas aumentou, ele acontece, principalmente para bens como alimentos, né? Então, o primeiro impacto é a inflação, não só do diesel, mas esses repasses para os outros preços, né? Fora isso, como ele é um insumo importante, o diesel ele acaba tendo impacto, quando ele sobe de preço, ele acaba tendo impacto também negativo para o PIB. Então, é uma combinação ruim de mais inflação e menos PIB, né? Sobre a gasolina, a Petrobras não subiu o preço dela, só que quando a gente faz as contas sobre a defasagem, né, como que o preço doméstico está defasado versus o mundo, a gente vê que teria espaço para a Petro subir até, se ela fosse zerar essa defasagem, até 25% a mais ainda da gasolina. Então, essa pressão ainda existe, né? Só para terminar, assim, acho que é importante, assim, dito isso, né, é um impacto negativo, mas a Petrobras não repassar também é ruim, né? Ela não repassar pode até gerar riscos de desabastecimento, porque parte, por exemplo, do diesel que a gente consome aqui, a gente importa. Então, se o preço doméstico não compensa, as importadoras param de importar e aí você pode ter risco de desabastecimento. Então, não tem muito para onde correr. Agora, tentando fechar aqui, né, Marco, com uma questão mais positiva. Parece que a atividade econômica tem dado alguns sinais mais positivos no curto prazo. Alguns analistas têm revisto a previsão de crescimento de 2022 para cima. Você concorda com essa avaliação? E o que estaria por trás dessa melhora? Olha, Priscila, é bem por aí. Aqui no Banco Original a gente já vê o PIB do primeiro TRI podendo, por exemplo, né, o PIB do primeiro TRI que passou agora, podendo crescer 1%, comparado ali com o quarto TRI do ano passado, o que poderia sinalizar aqui para a gente uma revisão do nosso crescimento, né, projetado por ano de 1% para até 1,5%. Então, 1,5% voltou aí para a mesa de discussão. Há pouco tempo atrás tinha muita casa falando de risco de queda, né, do PIB do ano. O principal destaque aqui, né, que está por trás disso, para nós aqui que a gente acompanha, é ainda principalmente o setor de serviços. Ainda existe uma certa, a gente tem chamado de euforia com a reabertura da economia depois da pandemia, apesar de, né, já fazer um tempo que a gente está se vacinando e tudo mais, mas tem setores dos serviços que ainda estão em níveis de produção, né, de vendas pré-pandemia, então ainda tem um crescimento por vir. Então, resumindo, assim, esse primeiro semestre deve ser positivo, acho que boa parte do resultado do ano vai vir desse primeiro semestre. Nossa preocupação é mais com o segundo semestre, mas concordo plenamente com o seu ponto, as revisões na margem dos economistas têm sido para cima. Marco, obrigada aqui pela sua análise neste início de semana. Uma boa segunda-feira para você e até semana que vem. Boa semana para a gente e até a próxima.